Oi, mulheres! Espero que todas vocês estejam bem, que estejam vivendo de corpo, alma, mente e espírito esse propósito, essa jornada de 40 dias juntos com Jesus. Vamos hoje para o nosso quinto dia. Tem sido dias preciosos por aqui e eu espero que isso esteja acontecendo na sua vida também. Vamos para a nossa oração inicial. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco neste quinto dia, trazendo sabedoria celestial, trazendo conhecimento e trazendo discernimento. Oro para que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações e as nossas mentes estejam sensíveis àquilo que o céu está falando conosco neste tempo. Oro para que nossa casa, nossos lares, nossas famílias estejam cercadas de anjos com espadas embanhadas de fogo e que nenhuma distração prevaleça sobre a palavra de Deus. É isso que eu peço, oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Pega a tua Bíblia, porque hoje vamos estudar aqui nas Escrituras sobre posicionamento. Escuta isso. Uma mulher que se posiciona, ela muda o seu destino e muda o destino de toda a sua família. Estamos nesse propósito aqui para avançarmos em níveis mais profundos. E não avançaremos em níveis mais profundos se não tivermos um posicionamento correto, sem estarmos alinhadas diretamente com o céu. Vamos andar hoje por algumas passagens aqui na Bíblia para falar mais, sobre o que é uma mulher posicionada, o que é uma mulher posicionada segundo o coração de Deus. A primeira passagem está lá no livro de Lucas, capítulo 2, verso 51, que diz assim: Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Essa palavra aqui está se referindo a Jesus, o próprio, em pessoa. Neste contexto desse versículo, se você for ler o versículo todo aqui do capítulo 2, você vai ver que Jesus tinha acabado de ser encontrado pelos pais, depois deles quase ter passado quase 5 dias procurando por Jesus. E o encontraram no templo, pregando a palavra, questionando. E Jesus sabia do seu chamado. Ele sabia que ele estava começando a cumprir o seu chamado. Mas Maria e José, que eram seus pais, eles não compreendiam ainda esse chamado de Jesus. Eles não tinham noção da grandeza desse chamado. Mas mesmo assim, Jesus foi obediente ao Deus, seu Pai, e também aos seus pais biológicos, aos seus pais que lhe geraram aqui na Terra. Mulheres, quanto mais nos posicionamos, quanto mais somos obedientes, mais graça e sabedoria é derramada sobre nós. A própria palavra fala aqui, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A obediência ela é a base do nosso relacionamento com o Espírito Santo. A obediência ela nos custa. Geralmente somos levadas a fazer coisas que não queremos, porque essas coisas nos tiram da zona de conforto. Essas coisas, essas atitudes que às vezes precisamos tomar quebram o nosso orgulho. Mas essas coisas, ao que Deus nos pede, são as coisas que agradam a Ele. Agora vamos lá em Lucas, no capítulo 4, do verso 1 ao 13, que fala da passagem de Jesus, sobre o deserto. Já falamos sobre ela por aqui, mas eu quero trazer outra perspectiva, a níveis mais profundos de um entendimento sobre posicionamento agora. Nesse contexto aqui, observamos o quanto é importante termos a nossa identidade de filhas firmadas no Senhor. Assim como Jesus foi tentado, nós também. O mundo testará os nossos princípios. E quando eu estou falando de mundo, eu estou falando de pessoas ao nosso redor. Pessoas essas que não dividem a mesma fé que a gente, a mesma visão bíblica
que não dividem os mesmos princípios bíblicos com a gente. Vai ter sempre alguém te convencendo a tomar atitudes que desagradam a Deus. Vai ter sempre gente tentando você para que você reaja de um modo que desagrada ao Senhor. Vai ter sempre alguém te chamando para lugares para fazer coisas das quais Deus não aprova. Se você parar hoje para observar, você tem mais pessoas ao seu ciclo que te aproximam das verdades bíblicas, que te aproximam do Senhor, ou te fazem colocar os seus princípios à prova. Pare por um pouquinho, por um momento hoje e pense nisso. Em quais mesas você, mulher, tem se sentado? Você é reconhecida por uma mulher de princípios inegociáveis? Você é aquela amiga que as pessoas nem te chamam para o lugar, para determinado lugar, porque sabe que você não vai, porque vai contra os seus princípios? Ou você é aquela mulher que não sabe, que não consegue dizer não? Você é aquela que quer agradar todo mundo, mas no final não agrada a Deus. Você se preocupa em agradar todo mundo, mas não se preocupa em desagradar a Deus. Mulher, preste atenção nisso aqui. Seja posicionada. Pare de querer agradar todo mundo, menos a Deus. Deus precisa ser sempre o primeiro da sua balança, o primeiro da sua lista. À medida que você for tomar você precisar agir, né, a favor de algo, coloque Deus em primeiro lugar na sua lista e pense se isso vai agradar. Aprenda a dizer não. Aprenda a encerrar ciclos. Comece a quebrar essas correntes que estão impedindo você de avançar para níveis mais profundos. Tem muita gente que fica se questionando: mas eu não sei o que agrada a Deus ou o que desagrada, cada um que fala uma coisa. Palavra, mulher. Bíblia. A gente não precisa de ninguém dizendo a gente o que agrada ou o que desagrada a Deus. Tá tudo aqui. Você não precisa ficar procurando pessoas, o que é que agrada a Deus, o que é que desagrada. Não precisa, tá tudo na Bíblia. Se você ler, você vai saber o que agrada e o que desagrada ao coração do Senhor. Outra passagem que vamos estudar agora aqui um pouquinho, mergulhar em níveis mais profundos, é Lucas capítulo 5, verso 16, que diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mulheres, o posicionamento, ele vem acompanhado de oração. Uma mulher posicionada é uma mulher que ora antes de qualquer coisa. E eu vou dizer a vocês, vou confessar aqui a vocês, é difícil. É difícil porque a gente sabe que muitas vezes a gente pode orar e as coisas não acontecerem do nosso modo. Então, por isso que a gente deixa de orar mesmo. E eu me coloco nesse. Eu tenho aprendido agora a orar diante de qualquer circunstância, da tristeza, da angústia, da decisão. Eu tenho aprendido isso. E eu posso te garantir, faz diferença. Faz muita diferença. A palavra aqui diz que Jesus andava fazendo muitos milagres, mas ele também ia para o secreto orar. Jesus é a prova de que todas nós, sem exceção, precisamos de intimidade com Deus no secreto. Não adianta ir à igreja no domingo, não adianta ir à igreja, ir ao encontro de mulheres, assistir a esse devocional, ir para ciclos de oração. Não adianta. Se você não viver uma vida no secreto com Deus, isso tudo é em vão. Oração mais intimidade torna mulheres mais fortes e posicionadas na verdade. Mulher, esse lugar de secreto, ele vai te fazer ver coisas que muitas pessoas ao seu lado não verão. Te fará ouvir coisas que muitas pessoas não ouvirão. E você precisará estar revestido para não desviar da sua rota quando essas pessoas desacreditarem. O Senhor é tão perfeito que Ele tem encaixado
essas mensagens, esses estudos todos os dias. Se você parar para observar do dia 1 até hoje, as palavras estão conectadas. Não existe um raciocínio. Eu não cheguei aqui, preparei uma lista. Isso aqui vai combinar com tal dia. Não. Todos os dias a palavra vem fresca, o pão vem fresco do céu. Lembra que eu falei para vocês em um devocional, não lembro se foi no segundo ou no terceiro dia, sobre o pão. Dai-nos hoje o pão para este dia. Então nós estamos sendo alimentadas com palavras vindas quentinhas, como pão fresco mesmo. E o Senhor tem conectado tudo de uma forma perfeita, porque uma coisa está ligada à outra. A intimidade que você terá com o Espírito Santo no seu secreto é o lugar de níveis mais profundos. Quando eu falo aqui de níveis mais profundos, não é somente a gente estar aqui esses dias entrando na Bíblia profundamente, nos textos, não é sobre isso. É sobre você estar ganhando conhecimento e discernimento para pegar o seu caminho do secreto e viver suas experiências profundas com Ele lá. E nesse estudo de hoje, vemos que a oração é a chave que te dá acesso para esse lugar no secreto, para esse lugar de níveis mais profundos. Antes de tudo, ore. Nos momentos de decisão, de angústia, de tristeza, de raiva, de cansaço, de esgotamento, de alegria, decida orar. Decida escutar o que o céu quer te falar e se posicione de acordo com isso. Para finalizarmos aqui, vamos lá no livro de Lucas, vamos continuar nele, né? Lucas, capítulo 5, agora é o verso 4, que diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Para que haja posicionamento alinhado com o céu, precisamos descer em níveis mais profundos. É nas profundezas que somos tratadas, lapidadas e curadas. Assim como o raso não permitia Pedro e aqueles outros discípulos pegarem mais peixes, nas nossas vidas hoje, o raso não nos permite o acesso ao profundo. Quer cura? Quer uma nova vida? Vá para águas mais profundas. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, dos versos 3 a 12, nos fala sobre níveis mais profundos. Que o homem aparece ele e vai levando ele para níveis mais profundos. Então, enquanto ele entra na água, a água está nos seus tornozelos. Depois a água, à medida que ele anda, a água sobe e bate no seu joelho. Ele continua a andar e a água sobe para sua cintura. Em seguida, ele anda mais um pouco e a água já não dá mais para tocar em nenhuma parte do seu corpo. Ele precisa atravessar o rio nadando, porque já é impossível tocar no chão. E quando ele está nas partes rasas do tornozelo, do joelho, da cintura, nada lhe é revelado. Mas depois que ele ultrapassa esse limite e que ele precisa atravessar a nado, aquele homem da Bíblia, Deus começa a revelar coisas a ele. Então, somente quando as águas ficam mais profundas, somente quando entramos em níveis mais profundos, Deus começa a nos revelar o seu plano para nós. E nessa palavra, nesse contexto de Ezequiel, o homem fala que por onde esse rio fluir, árvores serão frutíferas, os frutos serão bons e as suas não murcharão e ainda servirão de remédio. E essa árvore, mulheres, somos nós. Sou eu, é você. Esses níveis, essas águas, desses níveis mais profundos, é o Espírito Santo de Deus.
E enquanto essa água está transbordando dentro da gente, a nossa vida frutifica na vida de outras pessoas. Oferecemos o alimento do céu através dos nossos frutos para quem precisa. E as nossas feridas, nossas muitas feridas, que passam a ser curadas por esse rio de água viva, que é o Espírito Santo de Deus, eles curam outras pessoas ao redor. Já escutou a frase curadas para curar? É exatamente isso. Deus nos cura para que possamos curar outras pessoas. Mulheres, esses 40 dias não são simples. 40 dias para dizer que fizemos um propósito, que oramos, que jejuamos, que meditamos na palavra, que estudamos. É um convite do céu para gente, para níveis mais profundos. É tempo de nos prepararmos para a próxima estação. É tempo de nos movimentarmos e obedecermos a Deus. Tempo de entender que não dá mais para viver um relacionamento superficial, relacionamento com níveis no tornozelo, com o Espírito. E para finalizar aqui, eu quero te dizer que você é uma multiplicadora do reino. Então, se essa mensagem fez sentido para você, compartilha ela com tuas amigas, compartilha ela nas tuas redes sociais. Transborde daquilo que o Senhor tem feito para você. E traga mais mulheres para mergulhar em níveis mais profundos junto com a gente também nesses dias. Amém? Vamos para a nossa oração final. Paizinho, te agradecemos que possamos ser, Senhor, como essa árvore frutífera, essa árvore que ao redor dela, aos pés dela, flui rios de água viva, a água viva do Teu Espírito Santo. Que sejamos essas mulheres frutíferas no reino, na vida de outras pessoas ao nosso redor. Que as nossas feridas saiam poder para curar outras pessoas. Que possamos estar alinhadas com o céu. Que possamos começar a nos posicionarmos. E que possamos viver uma vida de secreto contigo. É isso que te pedimos, te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Cheiro e vejo vocês amanhã.